Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar os diagramas de Venn Euler. Na aula anterior, nós estudamos as principais operações com conjuntos: união, interseção, diferença e complemento. Nessa aula, nós vamos dar continuidade a esse bloco, mas mudando a forma de enxergar o problema. Em vez de trabalhar apenas com a notação simbólica, vamos representar as operações por meio de diagramas de Venn Euler. Tá? Esses diagramas eles ajudam por quê? Porque transformam uma expressão matemática em uma região visual. A ideia central da aula é esta: cada operação com conjuntos corresponde a uma parte específica do desenho. Se eu consigo identificar corretamente essa região, eu consigo resolver problemas de contagem, classificação e tomada de decisão com mais segurança. Ao longo da aula, vamos relacionar os diagramas com situações de computação, como permissões de usuários, filtro de banco de dados, linguagem de programação, acesso a sistemas, entre outras coisas. Antes de avançar, vamos retomar o caminho das aulas anteriores. Na primeira aula, nós trabalhamos a linguagem básica dos conjuntos: elementos, pertinência, subconjuntos, conjunto das partes e cardinalidade. Na segunda aula, estudamos as principais operações: união, interseção, diferença, complemento e algumas leis básicas da álgebra de conjuntos. Hoje, a proposta é fechar esse primeiro bloco usando diagramas de Venn Euler. A ideia não é substituir a notação simbólica, mas enxergar essa notação em regiões do desenho. O ponto de atenção será a contagem. Quando um elemento pertence aos dois conjuntos, ele aparece dentro dos dois totais. Se não tivermos cuidado, esse elemento ele pode ser contado duas vezes. Nesse slide estão os objetivos da aula. Primeiro, eu quero que vocês consigam representar conjuntos usando diagramas de Euler. Depois, eu quero que vocês consigam identificar as regiões principais, a parte exclusiva de um conjunto, a parte exclusiva do outro, a parte comum aos dois, a região externa, que representa quem não pertence a nenhum dos conjuntos analisados, entre outras coisas. Também vamos aprender a preencher diagramas a partir dos dados numéricos. Essa parte exige atenção porque em problemas de contagem, o erro mais comum é contar duas vezes os elementos que estão na interseção. É muito comum e muito simples de acontecer, então tem que ficar muito atento com isso, porque aparece lá, você começa a preencher e sem querer você acaba colocando os dois no mesmo conjunto. Tá? Por fim, vamos relacionar essa representação com situações computacionais. Diagramas de conjuntos aparecem, por exemplo, em filtros de permissões, permissões de acesso a sistemas, consultas em bancos de dados e análise de logs. Tá? Um diagrama de Venn Euler é uma representação visual de conjuntos. Ponto. Normalmente, nós desenhamos um retângulo para representar o conjunto universo, que é o contexto geral do problema. Desse conjunto universo, ou seja, dentro desse conjunto universo, usamos círculos ou outras regiões fechadas para representar os conjuntos que estamos analisando. Quando dois conjuntos têm elementos em comum, seus círculos se sobrepõem. É o que está acontecendo aqui. A região de sobreposição representa os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Já as partes dos círculos que não se sobrepõem representam elementos exclusivos de cada círculo. A parte do retângulo que fica fora dos triângulos, fora dos elementos, na realidade, fora dos círculos, tá? Ela também tem um significado. Ela representa os elementos do universo que não pertencem a nenhum dos conjuntos desenhados. Tá? Então, o diagrama não é apenas um desenho, ele é uma forma organizada de separar informações em regiões lógicas.
Quando trabalhamos com dois conjuntos, surgem 4 regiões principais. A primeira região é somente A. Ela contém os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Tá? Então é essa regiãozinha aqui. Em termos de operação, essa região corresponde a A menos B. Tá? A segunda região é a região central, na qual os dois círculos se sobrepõem. Tá? Ou seja, a interseção de A e B. Tá? Aqui está só essa bolinha pintada, mas tudo isso aqui representa a interseção. Tá? A terceira região é somente B. Tá? Então ela contém os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Essa região corresponde a B menos A. Tá? A quarta região é a parte externa aos dois círculos, mas ainda dentro do universo. Ela representa os elementos que não pertencem nem a A nem a B. Se vocês compreenderem essas 4 regiões, a maior parte dos problemas com dois conjuntos fica muito mais simples. Agora vamos interpretar a união no diagrama. A união de A com B representa tudo que está em pelo menos um dos conjuntos. Tá? Visivelmente significa que a união inclui a parte exclusiva de A, a parte exclusiva de B e também a região central, que é a interseção. Então tudo isso aqui é a união de AB. Tá? Então a união com B é igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Ele está em um ou está no outro. Tá? Então quando desenhamos a união, praticamente todo o interior dos dois círculos fica destacado. A única parte que não entra na união é a região externa dos dois círculos. Em linguagem de problema, a união responde perguntas quantas pessoas usam Python ou Java, quantos usuários acessam o celular ou pelo computador, quantos registros atendem a pelo menos uma das condições. Então, sempre que aparecer a expressão pelo menos um, pensem imediatamente em união. Tá? Agora vamos interpretar a interseção. A interseção é a parte comum aos dois conjuntos. No diagrama de Euler, ela aparece na região de sobreposição, ou seja, no centro do desenho. Um elemento que está nessa região, ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Tá? Então, como que é a leitura disso? A interseção pertence a x, aliás, x tal que x pertence a A e x pertence a B. Tá? Então, em problemas de contagem, a interseção costuma vir indicada por expressões como os dois, ambos, simultaneamente ou ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, estudantes que estudam Python e Java, usuários que acessam pelo celular e pelo computador, clientes que compraram 2 produtos, registros que satisfazem 2 condições. A interseção, então, ela é uma das partes mais importantes do diagrama, porque ela já está incluída nos totais dos dois conjuntos. Tá? Por isso, normalmente começamos o preenchimento por ela. Agora, nesse slide, nós temos 3 ideias importantes. A diferença no sentido contrário e o complemento. A diferença A menos B é a parte de A que não está em B. Parte de A que não está em B. Tá? No diagrama ela corresponde à região exclusiva de A. Tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Esse aqui não é não, tá? Esse aqui está passando aqui, mas está passando de enxerido. A diferença A menos B é a parte de A que não está em B. Então seria esse aqui, ó.
que na realidade é B menos A, né? Então, B menos A é a parte de B que não está em A, que é essa parte aqui, tá? Essa parte que está somente em B, não está em A de forma alguma, nem esse pedacinho aqui, tá? Então, a diferença ela depende da ordem. A menos B geralmente não é igual a B menos A. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, né? O complemento, por sua vez, depende do conjunto universo. O complemento de A representa tudo que está dentro do universo, mas fora de A. Em problemas, essa região costuma aparecer em perguntas como quantos não pertencem a A ou quantos não usam determinado recurso. Tá? Então, quando a gente usa esse complemento aqui, o complemento, ele depende do conjunto universo. Então, a gente vai analisar o conjunto universo. O complemento de A representa tudo que está dentro do universo, mas está fora de A. Tá? Então, seria tudo isso aqui, inclusive esse pedaço do B aqui. Tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Além de enxergar o diagrama, nós precisamos relacioná-lo com a cardinalidade, ou seja, com a quantidade de elementos. A fórmula principal para dois conjuntos é cardinalidade de A união B igual a cardinalidade de A mais cardinalidade de B menos a cardinalidade da interseção. A razão é simples. Quando somamos o total de A com o total de B, os elementos que estão na interseção são contados duas vezes. Uma vez dentro de A e outra vez dentro de B. Então, para corrigir essa duplicação, nós subtraímos a interseção uma vez, né? Então, essa fórmula é a base de muitos problemas de contagem com dois conjuntos. Mesmo quando não usamos a fórmula diretamente, o raciocínio será o mesmo, né? Então, o mesmo que usamos no diagrama. Tá? Então, separar regiões exclusivas, região com e região externa, região comum e região externa. Tá? Então, A união B é igual a A mais B menos A interseção B. Tá bom? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora vamos falar de estratégias para preencher um diagrama com dados numéricos. A regra prática mais importante é começar pela região mais restrita. Em problemas com dois conjuntos, essa região geralmente é a interseção. Por quê? Porque ela representa os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se o enunciado informa, por exemplo, que 10 estudantes estudam duas linguagens, esse número deve ser colocado primeiro no centro do diagrama. Depois calculamos as regiões exclusivas e para isso nós subtraímos a interseção do total de cada conjunto. Se 24 estudam Python e 10 estudam as duas, então somente Python é 24 menos 10. Em seguida, nós somamos as regiões preenchidas para descobrir quantos pertencem a pelo menos um conjunto. Por fim, se houver um total geral, usamos esse total para descobrir quantos não pertencem a nenhum dos conjuntos. Essa sequência evita a contagem duplicada da interseção, que é um erro mais comum nesse tipo de exercício. Vamos agora aplicar essa estratégia ao primeiro problema. Nós temos uma turma com 40 estudantes. Desses, 24 estudam Python, 18 estudam Java e 10 estudam as duas linguagens. Aqui P representa Python, J representa Java e o conjunto universo é a turma inteira com 40 estudantes. As perguntas são: quantos estudam somente Python? Quantos estudam somente Java? Quantos estudam pelo menos uma das duas linguagens? Interseção, né? E quantos não estudam nenhuma das linguagens? Olhando para o universo, então, né? Antes de fazer qualquer conta, precisamos interpretar o enunciado. A informação: 10 estudam as duas linguagens, é a interseção. Então, esse número vai primeiro na região central do diagrama. Depois, nós vamos usar os totais de Python e Java para descobrir as partes exclusivas de cada linguagem, tá certo? Beleza, agora vamos resolver passo a passo. Começamos pela interseção. P é interseção, J é igual a 10. Esse número vai no centro do diagrama, o 10, tá?
Por quê? Porque ele representa os estudantes que estudam Python e Java ao mesmo tempo. Depois, calculamos somente Python. O total de estudantes que estudam Python é 24, mas dentro desse 24 já estão incluídos os 10 que também estudam Java. Então fazemos 24 menos 10, que resulta em 14. Agora calculamos somente Java. O total de estudantes que estudam Java é 18, mas dentro desses 18 estão 10 da interseção. Então fazemos 18 menos 10, que resulta em 8. Para descobrir quantos estudam pelo menos uma linguagem, somamos as três regiões internas, 14 mais 10 mais 8, que resulta em 32, como a turma tem 40, os que não estudam nenhuma das duas linguagens são 40 menos 32, ou seja, 8 estudantes. Bacana, né, galera? Simples e interessante. Cara, vamos observar agora um problema parecido, mas destacando a ideia de complemento. Nós temos um sistema com 60 usuários. Desses usuários, 38 acessam pelo celular, 27 acessam pelo computador e 15 acessam pelos dois meios. Começamos novamente pela interseção. Os 15 usuários que acessam pelo menos dois meios ficam no centro do diagrama. Somente o celular é 38 menos 15, que resulta em 23. Somente o computador é 27 menos 15, que resulta em 12. Agora somamos as regiões internas, 23 mais 15 mais 12, que resulta em 50 usuários que acessam por pelo menos um dos meios. Como o universo tem 60 usuários, os que não acessam nem pelo celular nem pelo computador são 60 menos 50, ou seja, 10 usuários. Essa região externa representa um complemento em relação à união dos dois conjuntos. Tá? Então, usuários que estão no universo, mas não estão em C, união D. Beleza? Ótimo. Agora, antes de passar para as aplicações, vale destacar alguns erros comuns. O primeiro é somar o total de A com o total de B e achar que isso já representa a união. Isso só funciona quando os conjuntos são disjuntos. Tá? Se existe interseção, ela foi contada duas vezes. O segundo erro é colocar o total de A diretamente na região somente A. Se o problema informa o total de A, esse total inclui a interseção. Então, a região exclusiva precisa ser calculada subtraindo a parte comum. O terceiro erro é tentar calcular o complemento sem saber qual que é o universo. Não tem como calcular o complemento sem saber qual que é o tamanho do universo. Por quê? Porque o complemento é tudo aquilo que está no universo, mas não está em nenhum dos grupos. O complemento ele sempre depende do universo do problema. Tá? Por isso, ao final, devemos conferir as regiões internas, somam a união, regiões internas mais região externa somam o universo, somente A mais interseção volta ao total de A, e somente B mais interseção volta ao total de B. Beleza? Ótimo. Agora, essa representação tem uma relação direta com a computação. Esses sistemas de permissões, nós podemos ter usuários que acessam o módulo A, usuários que acessam o módulo B, usuários que acessam ambos e usuários que não acessam nenhum dos sistemas. Em bancos de dados, quando filtramos registros por uma condição ou por outra, estamos usando uma ideia próxima da união. Quando exigimos que duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo, estamos usando a ideia próxima da interseção, tá bom? Agora vamos resolver um exercício orientado. O enunciado diz que em uma turma com 50 estudantes, 30 usam Linux, 25 usam Windows e 12 usam os dois sistemas. Primeiro, colocamos 12 na interseção, porque essa é a quantidade de estudantes que usam os dois sistemas. Primeiro, colocamos 12 na interseção, porque essa é a quantidade de estudantes que usam os dois sistemas. Depois, calculamos somente Linux, 30 menos 12, que resulta em 18. Em seguida, calculamos somente Windows, 25 menos 12, que resulta em 13. Agora, somamos as regiões internas para encontrar quem usa pelo menos um sistema. Então, 18 mais 12 mais 13 resulta em 43. Tá?
Por fim, calculamos quem não usa nenhum dos dois sistemas, 50 menos 43, que resulta em 7. Então, as respostas são somente Linux 18, somente Windows 13, pelo menos um sistema 43, nenhum dos dois 7. E aí o mais importante é perceber que a interseção foi usada primeiro para evitar contar os mesmos estudantes duas vezes, tá bom? Beleza, esse é um exercício de fixação que a turma para a turma resolver antes da conferência, tá? Então assim, eu quero que primeiro vocês resolvam e depois a gente faz aí a conferência, tá? O universo tem 80 usuários. O conjunto F representa quem tem permissão no módulo financeiro com 44 usuários. O conjunto A representa quem tem permissão no módulo administrativo com 36 usuários. E a interseção tem 18 usuários, pois esses têm acesso aos dois módulos, tá? A resolução segue a mesma estratégia, tá? Primeiro colocamos os 18 no centro, somente financeira 44 menos 18, portanto 26. Somente administrativa é 36 menos 18, portanto 18. Então, a quantidade com pelo menos uma permissão é 26 mais 18. Mais 18, que resulta em 62. Como o universo tem 80 usuários, os usuários que não têm nenhuma das permissões são 80 menos 62, isso é, 18. Depois a resolução vale, eu acho que conferir se todas as regiões somam o universo 26 mais 18, mais 18, mais 18, se é igual a 80. Tá bom? Então é isso, galera. Vamos para o fechamento então. Acho que para fechar a aula nós vamos retomar a estratégia principal. Primeiro, o que a gente faz? Identifica o universo do problema. Depois, definimos quais são os conjuntos envolvidos. Em seguida, procuramos a informação mais restrita, tá? Normalmente a interseção, e começamos o preenchimento por ela. Depois, calculamos as regiões exclusivas. Somamos as partes internas, para encontrar o que? A união, e se houver um total geral, calculamos a região externa para descobrir quem não pertence a nenhum dos conjuntos. Essa sequência ela ajuda a evitar a contagem duplicada e torna o raciocínio um pouco mais organizado, tá? Com isso encerramos o bloco inicial de conjuntos. Na próxima aula vamos passar para produto cartesiano, pares ordenados e relações que usam linguagem de conjuntos para representar associações entre elementos, tá bom? Até a próxima aula então, pessoal.